E aí, galera, tudo certinho com vocês? Professora Bárbara aqui para a gente fazer mais uma aula juntos. E a aula de hoje é sobre titulação. Não vai confundir titulação com título, já começa por aí. Título é um tipo de cálculo de concentração, que você vê lá em soluções. A gente tem concentração comum, densidade, título, molaridade. Titulação é um processo. Inclusive, galera, titulação é o principal processo de análise volumétrica que a gente tem dentro de laboratório. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente faz faculdade, a gente fica 2 semestres, ou seja, um ano inteiro fazendo análises somente com titulação, né? A gente chama de analítica experimental 1, analítica experimental 2. Então pensem vocês que é um ano inteiro fazendo vários tipos de titulação. Isso mostra como essa técnica, essa análise, ela é mega importante para um químico. Por isso que eventualmente aparece aí no seu vestibular, porque é um método bem importante de volumetria para a gente fazer análises. A gente consegue ver, por exemplo, como eu vou mostrar para vocês uma questão hoje que caiu no vestibular, se um azeite de oliva está adulterado, a gente consegue ver se, por exemplo, no leite tem uma acidez que é considerável ou não, se o consumidor está sendo lesado. Por isso que esse assunto de titulação, ele é tão importante, né? Porque a gente pode usar ele como um método de análise dentro do laboratório, tá bom? Então vamos ver o que é esse processo, olha só. A gente vai encontrar sempre, tá, um suporte universal. Isso aqui são as coisas que a gente usa para fazer a titulação. A gente vai encontrar uma bureta, que é esse aparelhinho aqui que tem uma torneirinha aqui que a gente abre e vai pingando gota a gota aqui embaixo. E a gente usa um Erlenmeyer, ou Erlenmeyer, ou Erlen não sei como, mas enfim, alguns chamam de Erlenmeyer, outros de Erlenmeyer, chamem como vocês quiserem, tá? Então a gente vai ter essas 3 coisinhas e sempre a gente vai trabalhar com uma solução que ela é problema, que é desconhecida a concentração dessa solução, e outra solução que a gente conhece muito bem ela. E aí, então, a gente faz um processo, a gente faz uma reação química, tá? E nessa reação química, a gente consegue ver, por exemplo, se aquela solução que é o teu problema, que é aquela solução que tu não conhece, se ela tá adulterada ou não. Tá bom? Então a gente tem esse, né, é o método que a gente usa para fazer a titulação, para a volumetria. Tem alguns termos que a gente precisa conhecer. Ó, quando a gente botar aqui na nossa bureta, a gente tem o que a gente chama de titulante. O titulante é sempre a solução conhecida. Então, olha só, aqui a gente tem na nossa bureta o nosso titulante. O titulante, você vai conhecer tudo sobre ele. Você vai conhecer o volume que você vai usar, porque você vai conseguir ler aqui na sua bureta, ó. Essa bureta a gente diz que ela é graduada, a gente consegue ler o volume. E eu também conheço a concentração dessa substância aqui, ó, que eu botar na bureta. Então, conheço o volume, conheço a concentração. Já a solução que ela vai ser titulada, que a gente chama de titulado, eu não conheço dela. Eu conheço o volume que eu vou analisar. Então, por exemplo, eu quero analisar 10 ml do leite. Então, eu sei que eu peguei 10 ml e botei aqui, mas eu não sei a concentração de ácido que tem no leite, por exemplo. Então, eu vou titular justamente para conhecer essa concentração. Aí, galera, assim, normalmente as coisas que a gente usa, tanto no titulante quanto no titulado, elas são na maioria das vezes incolores. E aí, como é que a gente vai saber se a reação química aconteceu ou não? Porque na maioria das vezes também a gente utiliza uma titulação ácido-base. E você já sabe que todo ácido reage com uma base, forma sal e água. Como é que eu vou ter certeza se tudo isso daqui é transparente, que a reação aconteceu ou não? O que eu faço? Eu utilizo um indicador ácido-base, que você já deve ter visto lá nas aulas de ácidos e bases inorgânicos, tá? Então aqui eu coloco um indicador para que quando essa reação desse ácido com essa base esteja completa, a gente tenha a mudança de cor. E eu vou te mostrar agora alguns indicadores que são bem famosos utilizados em laboratório. Então a gente tem, ó, o papel de tornassol, que em meio
ácido ele fica rosa, em meio azul, opa, volta, em meio azul ele fica básico. Tá aqui o papel de tornassol, ó. A gente tem aqui o sabão, né, que é um caráter básico, então ele ficou azul. E tem aqui o limão, ó, que ele vai ficar mais rosinha, então dependendo do meio que a gente tá. A gente tem a fenolftaleína, que esse aqui é o mais famoso disparado, né, em meio ácido ele fica incolor, em meio básico ele fica vermelho ou rosa, né, um rosa bem forte, bem bonito. Alaranjado de metila, vermelho em meio ácido, amarelo em meio básico, e o azul de bromotiol, que fica azul em meio básico e amarelo em meio ácido. Gente, é muito lindo trabalhar com esses indicadores no laboratório, porque daí você vê cores, né? Fica aquela coisa bonita lá, maravilhosa. E com certeza vocês já devem ter visto também essas fitinhas de pH, né, que tem alguns que usam até em medidor de piscina para ver o pH da água da piscina, mas esses aqui, então vocês já devem ter ouvido falar também. Então os indicadores servem para a gente ver ali quando que a reação efetivamente ocorreu ou não, tá certo? Aí a gente tem alguns outros aqui para mostrar só, olha que lindo que fica, gente, ai... Amo! Fenolftaleína em meio básico, fica essa corzinha, em meio ácido fica transparente. Ó, essa é a substância fenolftaleína, uma molécula orgânica gigantona que, à medida que ela muda de cor, é quando ela vai ficando protonada, com o próton H+, ou desprotonada, a gente fala. Então essa é a molécula orgânica fenolftaleína, tá? Só para vocês terem o conhecimento. E outros termos que a gente precisa saber... E outras coisas que a gente precisa saber é que nem sempre também a nossa titulação, ela vai ser uma titulação ácido-base. Ácido-base é a mais famosa dos vestibulares, mas existem vários outros tipos de titulação. A gente tem titulação, né, de condutância, que é mudar então a condutividade, a gente mede lá com o aparelho a condutividade para saber então, aqui tá conduzindo pouco, de repente, bum, tá conduzindo muito. Então tu consegue ver se a reação ela aconteceu ou não. Por precipitação, se cai um precipitado sólido. Também a gente pode fazer por calorimetria, que seria com calorímetros. Podemos também fazer titulação termométrica, que é usando um termômetro. Então, todas elas, inclusive a com indicadores, que é a mais famosa, né, dos vestibulares de vocês, todas elas vão indicar pra gente quando aconteceu a reação. Claro que, galera, o que a gente tem que imaginar? Que tem titulações que são mais precisas, né? E por isso elas usam aparelhos que são mais caros. E tem titulações que às vezes elas não vão ser tão precisas assim, porque tem o próprio erro humano de quem tá fazendo ali a titulação. A gente pode errar. E aí, se a gente errar, né, então ela não vai ser tão precisa assim aquela análise. Por isso que normalmente, vocês já devem ter visto questão de vestibular que aparece assim, ó, fizeram 3 alíquotas. O que é alíquota? Eu fiz 3 vezes a titulação para eu poder fazer a média para não ter tanto erro assim, né? Então alíquotas são quantas vezes ali a gente faz aquela mesma titulação, tá? Um outro ponto que aparece pra gente é o tal do ponto de equivalência. O que é o ponto de equivalência? Então, se tu tá tendo uma reação ácido-base, é exatamente o momento em que o número de mols de ácido ficou igual ao número de mols de base. Aqui a gente tem esse ponto. Então, é atingido quando a concentração do titulante e do titulado estão nas proporções estequiométricas da reação. O que é isso? Então, se o balanceamento da reação do ácido-base é 1:2, quando ficar 1:2, fechou, eu estou no ponto de equivalência. Se for 1:1, quando fechar 1:1, eu estou exatamente no ponto de equivalência. O nome ajuda, né? Equivalência. Quando tiver ali igualzinho, certinho na valência. E como vocês podem ver aqui, ó, proporções estequiométricas, se apareceu essa palavra é porque a gente vai usar também um cálculozinho estequiométrico, na verdade, usar o balanceamento para fazer titulação, tá? Respira fundo aí, vamos junto. Bom, outra coisa que aparece é o ponto de viragem. O ponto de viragem, ele é exatamente quando vira e muda de cor. Não necessariamente, tá, galera? O ponto de viragem, ele vai ser igual ao ponto de equivalência.
mas a gente assume isso. A gente assume que quando mudar a cor é quando o número de mols de ácido e o número de mols de base estão exatamente iguais. Mas não quer dizer que eles estão iguais. Por quê? Dependendo do tipo de rosinha que a gente tem com a fenolftaleína, olha as diferentes cores, ó. Bem clarinho e vai ficando mais escuro. Quando mais escuro vai ficando, é mais excesso de base que eu vou estar tendo. E se eu vou estar tendo excesso de base, eu não estou exatamente mais no ponto de equivalência, entendeu? Então, a gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Quando a gente está dentro do laboratório fazendo o processo, a gente diz que a melhor titulação é quando fica um rosinha bem clarinho. Porque daí eu sei que eu não tenho tanto excesso de base assim e que o meu erro, ele não vai dar tão grande. Agora, quando cai uma gotona lá, ó, e fica aquele rosão, que é lindo, né? Mas com aquele rosão, eu já passei um pouquinho do ponto da titulação, do ponto de equivalência ali do ácido e da base serem iguais, tá? Coloquei aqui na nossa aulinha, ó, galera, olha que legal esse GIF. Então, a gente tem aqui, ó, então a gente tem a solução que a gente quer analisar e ele tá colocando, então, aqui pingando, como vocês podem ver, ó, ele vai ficando rosinha e depois desaparece o rosinha porque não chegou ainda na neutralização, tá? Agora olha isso aqui. Então ele tá ali, ó, abrindo a torneirinha, tá pingando, por exemplo, uma base. Pode ver que ele vai ficando rosinha, né? Mas ainda tá transparente. Daí chega uma hora, aqui ele foi meio, não foi tão cuidadoso assim, não. Chega uma hora aqui, ó, rosinha, e a gente tem que fazer no laboratório gotinha por gotinha, porque às vezes uma gota que cai a mais, daí já fica aquele rosão, igual esse daqui, tá vendo? Então aqui eu sei que realmente mudou aí o ponto de viragem, e aí eu vou parar aqui na minha bureta, fechar a torneirinha e vou ler o quanto que eu usei de base, por exemplo. E o tanto que eu usei de base, eu consigo relacionar com o ácido. Bom, assim, agora vocês vão ver os cálculos. Até agora, eu estava só falando para vocês do processo. Como é, como é que funciona, quais são os indicadores, tudo mais. Agora eu vou te mostrar como resolver matematicamente isso. Pode ser? Então, olha só. Como que a gente faz? Bom, vocês vão montar a reação e eu acho que nesse momento, por isso que titulação se torna às vezes tão difícil para os alunos, sabia, galera? Porque às vezes eles não dão a reação. E aí, se você não sabe ácido, base e montar a reação de neutralização, aí a galera fala: ai, titulação é muito difícil. Meu, mas tu não sabe nem a primeira etapa, que é montar a reação e balancear, entendeu? Então, primeiro, se você não sabe isso, volta lá para o básico, volta para ácidos e bases, volta para a reação de neutralização, aprende a montar ela e depois vem para cá, senão não vai adiantar nada, tá? Então, ó, montei a reação. Você vai ver a proporção estequiométrica entre o ácido e a base. E aí, você pode calcular o número de mols ou a concentração molar por regra de 3 ou por fórmula. Tanto faz. Eu vou te mostrar dos dois jeitos, ok? Para você escolher o que você prefere, tá bom? Então, olha só, para isso eu inventei uma questão e depois eu vou pegar a questão de vestibular para fazer contigo. Dá uma olhada só. Eu tenho esse vinagre aqui e aí eu sou consumidora. Eu li e tá dizendo que a acidez do vinagre ali é 4%, tá dando a concentração em mol por litro do vinagre ali no rótulo, mas eu quero saber se tem exatamente o que eles estão vendendo e dizendo que tem, porque se não tiver, eu sou consumidora, eu tô sendo lesada. Então eu vou fazer uma análise do vinagre. Então eu quero saber qual é a concentração que eu tenho de ácido acético dentro do vinagre. Então, ali eu sei que está dizendo que tem uma concentração, mas eu vou tomar como desconhecida, porque eu quero analisar para ver se é isso mesmo, tá? Aí, então, eu vou fazer a concentração de ácido no vinagre. Para fazer isso, eu vou pegar 40 ml de uma amostra desse vinagre aqui que tem 750, tá? Então, vou pegar 40 ml e eu vou fazer a titulação desses 40 ml, ok? Vou utilizar também um indicador que é fenolftaleína. Então, aqui no meu Erlenmeyer, eu vou botar o meu vinagre, 40 ml, e vou botar também a fenolftaleína para na hora que eu pingar a minha base, saber que deu ponto de viragem, vai mudar de cor, certo? Vamos construindo o raciocínio juntos, ó. Peguei, então, a minha bureta,
Ó, na minha bureta eu tenho a concentração, vou botar ali uma base, que é o NaOH, botei uma base aqui. Eu conheço a concentração do NaOH, tá? Que nesse caso é 2 mol por litro. E eu coloquei aqui na minha bureta inteira, ó, 50 ml de NaOH. Aí, aqui embaixo, eu tenho o meu ácido, 40 ml de concentração desconhecida. Vou vir aqui e vou abrir a torneirinha, ó. Tchuc, começo a abrir a torneirinha, começo a pingar base aqui, começo a pingar base aqui. Tá tudo incolor. Começo a pingar base, começo a pingar base, começo a pingar base. Quando fica rosa, eu sei que toda a base neutralizou todo o ácido que tinha ali. Então, eu vou fechar a torneirinha e vou conseguir aqui, ó, pela minha bureta, ler o quanto que eu usei de base para neutralizar esse ácido aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, eu sei que a concentração da minha base é 2 mol por litro. E aí, eu abri a minha torneirinha, abri aqui. E agora, eu vou ver o quanto que eu usei, ó. Tinha 50 ml. Daí, eu abri a torneirinha e foi até o 42 ml. Então, isso quer dizer que eu usei quanto? Dos 50 ao 42, eu usei 8 ml de base. Então, colocamos aqui, ó, volume gasto de NaOH, 8 ml. A concentração é conhecida por mim, que é 2 mol por litro. E aqui embaixo, eu analisei, então, 40 ml do vinagre e eu quero saber qual é a concentração em mol por litro de ácido no vinagre. E agora é só fazer os cálculos. Ó, grava esses dois números aqui. 8 e 2 mol por litro, e aqui eu quero saber qual é a concentração, tudo bem? Tudo desse cara eu conheço e desse cara eu desconheço. Prof, como é que eu vou pegar um cara que eu conheço e como é que eu vou conseguir chegar no cara que eu desconheço? Aí que tá a mágica da estequiometria. O que é a estequiometria? É uma relação através do balanceamento. Então, olha só, eu montei a reação aqui para você. Ácido acético, que eu não conheço, base, que eu conheço, aqui vai formar um sal e a água. Por que eu precisei montar a reação inteira? Para eu ver que o balanceamento é tudo 1 para 1. É extremamente importante. Errou o balanceamento, errou tudo da titulação, tá? Tomem cuidado. Vou fazer primeiro por regra de 3 e depois por fórmula. Por regra de 3, eu anotei os dados, ó. Volume desse 40, concentração é o que eu quero saber. Volume que eu gastei desse lá na minha bureta, 8, concentração 2 mol por litro. Então, você vai fazer assim, ó. 2 mols você teria dessa base se você tivesse usado 1 litro dela na bureta. Mas tu usou 1 litro? Não, né? Tu usou somente 8 ml, então tu vai fazer a tua primeira regra de 3, ó. 2 mols para 1000 ml, mas você, na sua titulação, gastou só 8 ml. Quanto isso dá em mol? Aqui, ó, você descobriu exatamente a quantidade de mols que você usou de base para neutralizar o ácido. E se, meus amores, o balanceamento desses dois é exatamente 1 para 1, o que eu tô querendo te dizer? Que 1 mol de base neutralizou exatamente 1 mol de ácido, mas na sua titulação, você usou 1 mol de base? Não, você usou 0,16 mol de base, então isso quer dizer que você também neutralizou 0,16 mol de ácido, porque é 1 para 1. E é aí que a estequiometria entra, porque se fosse, por exemplo, 1 para 2, esse 0,16 daqui para cá viraria o dobro, ok? Se fosse 1 para 3, você pegaria esse número para chegar lá, você multiplicaria por 3. Essa quantidade de ácido que você neutralizou foi o quanto você pegou da sua amostra. Então, essa quantidade de ácido está para esses 40 ml. E aí, o que você quer saber? Se você quer saber a concentração em mol para 1 litro, a gente põe aqui, ó, qual a quantidade em mol para 1000 ml? E aí você vai chegar que a concentração é 0,4 mol de ácido acético a cada 1 litro de vinagre. Eu gosto muito da regra de 3, galera. Sabe por quê? Porque na regra de 3 você constrói o raciocínio. Parece que na regra de 3 você entende o passo a passo que você está fazendo. Eu indicaria para vocês, por mais que os números às vezes não ajudem tanto para fazer por regra de 3, pelo menos no começo. Depois que tu tiver fera e já tiver entendido bem o processo, aí faz por fórmula. Porque eu vou te confessar uma coisa, por fórmula é bem mais rápido, sabia?
Então, vou te mostrar por fórmula, tá? Olha só. Por fórmula ficaria assim, aqui tá os nossos dados, a nossa reação, e a fórmula que você usa é a fórmula MAVA-MBVB. Então, molaridade do ácido, molaridade da base, volume do ácido. E sempre vai aparecer esse X e esse Y, que é o número de mols do balanceamento para você garantir a igualdade, porque afinal de contas aqui você tem um sinal de igual. Como aqui é 1 para 1, não tem problema, o teu X e o teu Y vão ser 1. Então, tu pega os dados, molaridade do ácido, não conheço, volume do ácido, 40, molaridade da base, 2 mol por litro, do ácido, 8. Faz a conta, tu vai chegar no mesmo resultado e tu vai resolver em uma linha. É bem mais rápido? Vou ter que te confessar, mas muitas vezes fica mecânico e aí o aluno não entende o que ele está fazendo. Então olha esse exercício aqui, galera. O leite de magnésia, usado como antiácido e laxante, contém a sua formulação composto MgOH2. A concentração de uma amostra de 10 ml de leite magnésia foi titulada com 12,5 de HCl, 0,5 mol por litro, é de aproximadamente. Primeira dificuldade, não te deu a reação. Você vai ter que montar, você vai ter que balancear, e se você não fizer isso, não vai dar para resolver, porque você precisa do balanceamento, seja por fórmula ou por regra de 3 para resolver isso. Então, assim, uma outra dificuldade que ele poderia ter botado nessa questão é não ter dado a fórmula, ter falado assim, ó, o hidróxido de magnésio e o ácido clorídrico. E aí você teria que saber montar a fórmula. Tá vendo que a dificuldade ela já começa lá no básico? Mas vamos fazer aqui então, olha só. Eu tenho o MgOH2, certo? MgOH2 mais HCl. O que vai acontecer, ó? Magnésio mais 2, cloro menos 1, vai ser formado o MgCl2 mais H2O. Então, ácido mais uma base, sal mais água. Então, vamos balancear? 1 magnésio, 2 cloros, 2H mais 2H4, 2 águas. Então, fechou. Vou pegar os dados, ó, com bastante organização, volume da... cadê minha caneta, cara? Volume 10 ml, que eu utilizei disso aqui. O volume que eu usei de ácido clorídrico é 12,5 ml. E a molaridade, ó, é 0,50 mol por litro. Vou fazer primeiro por regra de 3, tá? Então, ó, 0,5 mol, se você tivesse utilizado 1000 ml, que é 1 litro, mas na sua titulação você utilizou apenas 12,5 ml. Quanto que será que você usou de mol de ácido clorídrico? Se vocês fizerem essa continha, o resultado aqui vai dar 0,00625 mol de ácido que você usou. Aí, galera, por que eu falei que você precisa do balanceamento? Olha aqui, é 2 para 1. Então, se você, tem 2 mols de ácido, você neutraliza 1 mol de base. Então, se aqui você usou 0,0625 mol desse ácido, quando você vier daqui para cá, você vai ter que pegar isso daqui e dividir por 2. Então, daqui para cá, eu neutralizei a metade. A metade vai ser 0,003125 mol. Então, essa quantidade de ácido neutralizou essa quantidade de base. E essa quantidade de base, 0,3125 mol, você usou 10 ml do seu leite de magnésia. Se você quer saber a concentração em mol para 1 litro, se você tivesse usado 1000 ml, quanto seria então a concentração em mol por litro? Você vai chegar aqui em 0,3, que é a letra B de Babi, tá? Isso daqui por regra de 3. Ah, os números não são tão legais? Não são, mas você constrói o raciocínio. Vou apagar isso daqui pra gente fazer por fórmula pra vocês verem, tá? Então, olha só, povinho, por fórmula, os mesmos dados, a mesma reação, certo? Só que aí por fórmula a gente usa MAVA, MBVB. Lembrem-se que a gente vai ter aqui, ó,
um x e um y, que é o balanceamento da equação. Esse x e esse y, que é o balanceamento deles, vocês só vão ter que tomar cuidado, porque sempre para manter essa igualdade aqui, ó, vocês vão, na verdade, ter que inverter o balanceamento deles. Então, ó, o número de mols do ácido vai vir aqui do lado da base, esse 2, e esse 1, ele vai vir para cá. Por que que a gente faz isso? Porque, na verdade, aqui é 1 para 2. Se a gente tá botando um sinal de igual aqui, não vai dar certo essa conta, entendeu? Então, se for 1 para 1, ok. Se for 2 para 2, ok. Mas se for 1 para 2 ou 1 para 3, você inverte o balanceamento deles, colocando aqui, para que você mantenha a igualdade e dê certo aí nas suas contas, tá? Então, olha só substituir 2 vezes o MB é o que você quer saber, o volume é, 10 ml, ó, aqui, ó, ficou horrível, igual a minha cara, isso aqui, ai, não, fiquei com vergonha agora, vou apagar e escrever de novo, porque ficou horrível, né, gente? 10 ml é igual o MA, que é 0,5 mol por litro, vezes o volume, que é 12,5 ml. Gente, ó, o ml vai cortar com ml, ó, esse ml aqui vai cortar com esse ml aqui, e o resultado vai sair em mol por litro, tá? Aqui eu não botei o 1, porque tudo isso vezes 1 continua igual, né? Mas a gente faria, vocês vão encontrar que a molaridade do B é o mesmo resultado, 0,3 mol por litro, tá bom? Desculpa aqui a minha feiura, mas eu espero que vocês tenham entendido. E aí eu quero resolver com vocês, essa aqui é a titulação clássica, né? Que ele pede bem o resultado da concentração molar. Mas eu trouxe uma questãozinha que ela não é tão clássica assim, que ela pede daí já um pouquinho a mais de interpretação sua. Essa questãozinha aqui, galera, da prova da CAF de medicina, ele faz o seguinte, ó, ele te dá então, tá falando do azeite de oliva e quer saber quanto de ácido tem no azeite de oliva. E ele fala que a legislação, ela permite 0,5 gramas de ácido oleico para 100 gramas de azeite. Então, o que que ele faz? Ele pega uma amostra, tá lá o azeite. Daquele azeite, ele pega 25 gramas do azeite, que tem um ácido, e titula com uma base. Dessa base, ele gastou 3 ml de uma concentração conhecida. Então, lembra, ó, o que você conhece, e você consegue chegar naquele cara que você não conhece através da relação entre eles do balanceamento, tá? Então, assim, aqui a gente tem a fórmula do ácido oleico e a massa molar dele. Eles deram a formulinha também, mas é um ácido carboxílico gigante. E aí, o que eu vou fazer contigo é montar a reação aqui, ó. Então, ele é um ácido carboxílico gigante, então não interessa a quantidade de carbonos e hidrogênios que ele tem antes. O que interessa pra gente é isso aqui, ó. Tarará. Opa, canetinha. Tarará, 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 C dupla O, OH, é um ácido carboxílico. Então, ele reage com NaOH e vai formar, ó, a partezinha do ácido, reage aqui, então, o O- e Na+, mais H2O. E esse, como é um ácido carboxílico só e a base é 1 para 1 também, o balanceamento vai ser tudo 1 para 1. Então, vou botar os dados aqui embaixo, ó. O volume de NaOH gasto foi de 3 ml, a molaridade gasta foi 0,1 mol por litro, e vou deixar aqui só para a gente saber que ele está analisando 25 gramas do azeite. E aí a gente vai fazer então a nossa regrinha de 3. 0,1 mol eu teria usado na minha titulação se eu tivesse usado 1000 ml, que é esse 1 litro que aparece aqui. Porém, eu usei só 3 ml da minha titulação. Então, quanto será que de base eu usei para neutralizar todo aquele ácido ali que tem em 25 gramas? Se vocês fizerem essa continha, vai dar 3 vezes 10 na menos 4 mol de base. E como, meus amores, o balanceamento aqui é de 1 para 1, se você usou 3 mols de base, 3 vezes 10 na menos 4, você neutralizou exatamente a mesma quantidade de ácido. Então, isso quer dizer que você neutralizou 3 vezes 10 na menos 4 mol de ácido. E essa quantidade de mol de ácido, ela está em 25 gramas do azeite. Então, olha só, você tem mol de ácido por grama de azeite.
você vai ter que vir e olhar o que a questão quer. A questão quer que você saiba grama de ácido por grama de azeite. Grama de azeite tu já tem, mas tu vai ter que chegar na grama do ácido. Como é que a gente transforma mol para grama? Aqui embaixo, ó, a gente tem a massa molar dele. Então, tu vai pegar aqui, ó, 1 mol desse ácido vai ser 282 gramas, mas você não usou 1 mol, você usou 3 vezes 10 na menos 4 mol. Quanto que isso dá em gramas? Se vocês fizerem essa continha, vai dar 0,0846 gramas de ácido, certo? Em 25 gramas do azeite. Mas para você comparar, para ver se está dentro da legislação ou não, não é em 25 gramas do azeite, é em 100 gramas. Então, vamos lá. 0,0846 gramas de ácido em 25 gramas de azeite. Se eu tiver 100 gramas de azeite, quanto que isso aqui vai dar de ácido? Aí você vai ter a comparação real. E isso vai dar 0,3384 gramas, que isso aqui, na verdade, o teu X é aproximadamente 0,34 gramas de ácido em 100 gramas do azeite. Ou seja, está dentro do permitido, porque o permitido é 0,5 para 100. Você encontrar 0,34 para 100. E aí ficamos aqui, eu acho que a acidez analisado está de acordo com a Anvisa e 0,34% letra B de novo. Vou voltar aqui para vocês verem as continhas, tá? Por regra de 3. Fechou, meus amores? Espero que vocês tenham entendido. É bastante coisa sim, por isso treinem reações e balanceamento antes de vir para cá, tá bom? Beijo, até a próxima, tchau!